A travessia do Mar Vermelho e o Êxodo. O Egito é cheio de grande história de ciência antiga, tecnologia e de belas histórias. Mas será que há evidências mesmo de que os filhos de Israel viveram no Egito? Há muitos anos atrás, uma pedra foi descoberta na primeira catarata do Nilo, na ilha Elefantino. A inscrição diz: por 7 anos não houve cheia satisfatória do Nilo. O resultado foi que a demanda por grãos explodiu. Nesta terrível crise, o rei César se lembrou do deus Imhotep, que libertou o Egito de uma calamidade semelhante. Imhotep pode ser encontrado na história egípcia em diversos lugares, e parece que ele foi um sábio elevado a Deus muitos séculos depois de sua morte. Tudo indica que foi Imhotep que concebeu a construção da tumba de Zoser, totalmente de pedra. Conhecido como escultor, sacerdote e médico, Imhotep é considerado o gênio mais destacado do antigo império. Imhotep chegou a salvar seu país da fome. Poderiam ter sido Imhotep e José a mesma pessoa? Mas agora vamos a Saqqara, do Egito, a uma curta distância ao sul de Cairo. Aqui é onde a primeira pirâmide foi construída no Antigo Egito. É chamada a Pirâmide dos Degraus, devido aos níveis de sua forma. Se olharmos cuidadosamente, veremos uma camada de pedra lisa calcária que foi aplicada por cima do tijolo, criando uma superfície lisa. Mas a maior parte dela tem sido removida. É aqui que encontramos a estátua do faraó Djoser, a quem serviu Imhotep. Foi na base dessa estátua de Djoser que Imhotep foi mencionado como um homem e não como um deus. Foi o primeiro depois do rei, e aqui está com a sua identificação. Foi aqui e em outros locais do Egito que José salvou seu país da fome. Então disse José a Faraó: eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. Nos dias de José, as pessoas entravam no edifício, caminhavam por este corredor para comprar grãos. Havia muitas caixas disponíveis para clientes de vários idiomas comerciarem em sua grande necessidade de alimentos. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios. Ao sairmos do corredor pela parte traseira, nós vemos em um dos lados uma série de estruturas profundas, onde foi armazenado no subsolo os grãos durante os 7 anos de abundância, e vendido então para os egípcios e habitantes de outros países durante os 7 anos de fome. Um sistema de silos subterrâneo criou um ambiente mais fresco para os grãos, que assim eram armazenados. Esse era o desígnio do gênio José. Quando removido do seu armazenamento, o grão mais antigo era transportado por meio desta escada. Os silos de grãos foram interconectados por meio de túneis que permitiram os grãos fluírem até um ponto de saída central, ao pé dessa escada. Um registro do processo da remoção de grãos pode ser visto em hieróglifos, como este em Tebes, onde mostra os recipientes de grãos levados para cima por meio da escada. E outro exemplo disso pode ser visto na tumba de Iti. Como modo de honrar a Deus no céu, José construiu esta primeira pirâmide no Egito, em Saqqara, para mostrar a gratidão dele a Deus, e honrá-lo por salvar as pessoas egípcias da fome. Talvez em referência a ela, o Espírito Santo inspirou Isaías mais tarde, dizendo: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Anos depois foram construídas muitas grandes pirâmides no Egito, seguindo a dianteira de José, ou Imhotep. 2,3 milhões de grandes blocos de pedra, pesando 2 ou 3 toneladas cada, foram usados na pirâmide maior, fazendo alguns desejarem saber qual tecnologia antiga foi usada para que pudessem ser construídas. Foi um mistério durante séculos. Ron White conduziu pesquisa nesse assunto e trouxe luz a esse quebra-cabeça. Heródoto diz: as pedras para as pirâmides eram erguidas com pequenos esquemas de madeira. Os instrumentos para o erguimento ficavam em cada degrau. Aqui se veem os dispositivos de elevação nos hieróglifos. O instrumento seria usado na lateral de cada pedra a ser levantada. Em Saqqara podemos ver 3 hieróglifos de máquinas próximos a uma forma de pirâmide.
Foram também encontradas alavancas de madeira grande na tumba do rei Tuti, que eram usadas nas máquinas. Foram colocadas ao lado dos blocos que seriam elevados e operariam em harmonia. Uma pedra grande era carregada sobre a máquina, então as alavancas de cada lado eram puxadas para baixo por cordas, com manivelas que assim giravam, elevando o bloco de pedra conforme fosse necessário. Quando o bloco chegava à altura apropriada, era rolado sobre o nível e então elevado novamente. Se utilizava uma série de máquinas para erguer tais blocos. Ron White demonstrou esse tipo de máquinas ao Sr. Nazir Vihazen, chefe da Organização de Antiguidades Egípcias do Cairo. A demonstração foi filmada pela televisão japonesa e indo ao ar no Japão. Esta máquina para erguer parece ser uma solução simples. Quando Moisés era bebê, sua mãe adotiva egípcia, Hatshepsut, com o nome de Moisés de Senemut. A serpente na testa dele significa que o seu título era príncipe. Quando adulto, o seu nome egípcio era Tutmose II. O perfil lateral de Moisés demonstra sua origem hebraica, segundo o formato do seu nariz. Um dia Moisés matou um egípcio que batia no hebreu. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés casou-se e teve um filho, cujo nome descrevia a sua condição de estrangeiro. Ele o chamou de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Isso indica que Moisés não estava em área controlada por egípcios. Ora, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Deus disse a Moisés que tirasse os filhos de Israel para esta montanha, fora do Egito. Depois que as 10 pragas caíram sobre Faraó e sobre os egípcios, ele finalmente concordou deixar Moisés levar os filhos de Israel para fora do Egito. Baseado em pesquisas que ele conduziu, Ron White concluiu que o faraó do Êxodo era Amenófis III. Aqui nós vemos Amenófis recebendo Ong, um tipo de poder e vida nova que seriam infundidos em seu corpo. Ron White especulou que o filho primogênito de Amenófis era Tutankhamon, que foi morto pelo anjo na destruição da 10ª praga. Amenófis e Tut eram corregentes naquele tempo, em 1446 a.C. Surpreendentemente, na Biblical Archaeology Review se declara que a maioria dos arqueólogos não creem no êxodo do Egito. A tradição nos diz que o êxodo conduziu os filhos de Israel à península do Sinai, mas nenhuma evidência foi encontrada de terem os filhos de Israel estado naquele local, e ainda mais por 40 anos. Também a tradição diz que os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho, numa área que contradiz a narrativa bíblica. Poderiam os lagos amargos ser o Mar Vermelho referido na Bíblia? Poderiam milhares de soldados se afogar em águas relativamente rasas? O Monte Sinai tradicional, chamado Jabel Musa, fica situado na área meridional, montanhosa, da Península do Sinai. Esta área foi escolhida por Helena, a mãe do imperador romano Constantino, no IV século. Não foi escolhida por qualquer evidência arqueológica no local, mas baseada nos sonhos de Constantino, e subsequentemente escolhida por Helena como Monte Sinai. Depois do VI século, o imperador Justiniano construiu o mosteiro de Santa Catarina ao pé da montanha para estabelecer um senso de autenticidade para o local. Isso é a tradição, mas qual é a verdade? Fujamos da história artificial e façamos a pergunta: deveria a tradição ter mais peso que a Bíblia? O que a Bíblia nos conta sobre o êxodo do Egito? Os filhos de José tomaram por possessão a Ramessés, o melhor da terra do Egito, como o faraó ordenara. Esta área faz parte do delta do Nilo, na parte norte do Egito. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Isso também descreve o delta do Nilo. O delta aqui é a parte escura na desembocadura do rio, na parte superior esquerda da imagem. Cheio de vegetação em contraste com o deserto circunvizinho. Na noite de Páscoa, o primogênito de cada egípcio morreu na última praga.
e então os filhos de Israel deixaram o Egito naquele mesmo dia. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. No dia de Páscoa, os filhos de Israel cruzaram os canais do Nilo e se tornaram uma unidade organizada em Sucote. Eles tinham deixado o Egito, mas ainda se encontravam no território controlado pelos egípcios. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. O deserto do Mar Vermelho é o que nós chamamos hoje de a Península do Sinai, que é rodeada pelos dois lados pelo Mar Vermelho. Foi pela região do norte da península que eles viajaram dia e noite, em fuga apressada das mãos de Faraó. Durante o dia eles estavam sombreados pela coluna de nuvem, que também teria provido umidade para eles. À noite, o pilar de fogo teria lhes dado luz e calor para a viagem. E então eles se voltaram para o sul, pelas montanhas do deserto do Mar Vermelho, caminhando por um leito seco de rio num cânion estreito, que vai dar no Mar Vermelho. Essa expansão de água é chamada hoje de o Golfo de Acaba, mas no tempo de Moisés era chamado de Mar Vermelho. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. A antiga Elate é a moderna Eilat, em Israel. O nosso moderno Golfo de Acaba é o antigo Mar Vermelho, ou Yam Suf. Esta é a praia onde os filhos de Israel foram apanhados em armadilhas, sem escape. Eles saíram do Egito, como indica a reclamação do povo contra Moisés. E o povo clamou a Moisés, dizendo: não havia sepulcros no Egito para nos tirar dali, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? O exército de Faraó estava se aproximando rapidamente, e parecia que a morte era iminente. Os filhos de Israel já estavam fora do Egito, quando se prepararam para cruzar o Mar Vermelho. Essa é a espaçosa praia no Golfo de Acaba, chamada de Nuveiba, que hoje pertence ao Egito. Aqui pareceu que as forças das trevas estavam a ponto de triunfar, mas Deus estava no controle. Do outro lado do mar se encontra Midian e o Monte Santo de Deus. O relato bíblico mostra que eles acamparam entre Migdol e o mar. Migdol significa uma cidade fortalecida, ou torre. Na extremidade norte da praia encontramos ruínas de um forte antigo, que permanece parcialmente de pé até hoje. Foi uma vez um edifício de 3 pisos, capaz de alojar centenas de soldados egípcios que poderiam ter impedido qualquer fuga pelo norte da praia. O local está precisamente a noroeste da terra, entre as montanhas e o mar, para controlar o movimento dos viajantes na área. A fortaleza hoje está recebendo uma nova cobertura, que infelizmente está cobrindo os blocos de pedra originais. À frente da fortaleza nós podemos ver o trabalho de pedra, que formou a entrada na estrutura. No meio do pátio nós podemos ver bem uma antiga cisterna que teria provido água para muitos soldados egípcios que se alojavam aqui. Do lado de fora podemos ver quão alta a estrutura teria sido em seus anos anteriores, um edifício de 3 andares. Outra instrução para os filhos de Israel é: acampem defronte de Pi-Hahirote, que significa monte esburacado ou canyon. Ao viajar em direção à praia, os filhos de Israel caminharam por um desfiladeiro, por um canyon, Wash Dis, que desemboca nesta praia, no Mar Vermelho. A Bíblia nos diz: eles estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Eles finalmente terminaram a caminhada pelo cânion que serpenteava pelo caminho, pelas montanhas, mas agora foram apanhados na praia. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Foi aqui que a coluna de nuvem impediu os egípcios de avançar sobre os filhos de Israel.
Joséfo nos relata que havia em cada lado um desfiladeiro de montanhas que dava no mar, que era intransponível por ser tão acidentado e impedia sua fuga. Deve haver tido excitação quando chegaram à praia no mar, mas logo ficaram desapontados ao perceberem a situação. Eles estavam em uma armadilha, esperando a morte pelas mãos do exército de Faraó. Do meio da praia podemos ver a abertura do Piairote ao longo. Mas vamos para o sul, a fim de localizar um marcador surpreendente aqui na praia. Próxima à estrada nós encontramos essa grande coluna que foi encontrada por Ron White em 1978, durante a sua primeira visita a esta praia. A coluna havia caído e estava no chão à borda da praia, mas hoje está a aproximadamente 1.500 metros do mar e foi fixada em concreto. A coluna tem características fenícias e hebraicas e tem 3.000 anos. Foi colocada aqui por uma razão: marcar o local da travessia do Mar Vermelho em chão seco. Isaías pode ter feito uma referência a ela quando escreveu: uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira, do Egito. É na extremidade sul da praia onde podemos ver o pilar. Uma coluna do outro lado do Golfo, na Arábia, foi encontrada por Ron White em 1984 e foi mostrada às autoridades sauditas. No pilar saudita haviam inscrições hebraicas, que incluíam as palavras Faraó, Misraim, Egito, Moisés, morte, água, Jeová, Salomão e Edom. As inscrições nesta coluna foram apagadas, já que os egípcios que viviam aqui não estavam entusiasmados sobre o marcador de celebração hebraica situado no próprio quintal deles. Na época da descoberta da coluna no lado de Nuveiba, a região estava ocupada pelos israelenses, razão pela qual os judeus reconheceram a coluna encontrada e assentaram sobre uma base de concreto. Se as autoridades egípcias hoje admitissem que se trata de um marco israelense, se referindo ao Êxodo, poriam em perigo todo o turismo do suposto Monte Sinai. Alguns alegam que a coluna tem estilo bizantino, da época dos romanos, mas a característica inconfundível destas são seus capitéis, ausentes nesta coluna. Uma pequena distância em declive e nós chegamos então à extremidade da água, onde um milagre maravilhoso aconteceu, onde Deus proveu proteção a seu povo, mesmo que eles estivessem bravos e reclamando. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Durante séculos, este local foi conhecido pela travessia do Mar Vermelho neste exato ponto. No Google Earth podemos ler o nome Nuveiba neste ponto da praia. Este mapa mais velho detalhado nos revela que Nuweiba é uma abreviação para Nuweiba al-Muzainá. O nome desta praia, Nuweiba al-Muzainá, nos dá a confirmação de que nos encontramos no local correto. A tradução desse nome significa abertura das águas de Moisés. Aqui as águas se abriram pela mão de Deus. Por divina providência temos a confirmação que estamos no local correto. Moisés esteve aqui com os filhos de Israel e as águas se abriram perante eles. Outra vez o Google Earth nos ajuda, desta vez com o relevo submarino. Na parte norte e na parte sul dessa região do Golfo de Aqaba, temos profundidades acima de 1.300 metros. Mas justo em frente da praia nós encontramos como que um caminho para os filhos de Israel. Quando Ron White esteve nesse ponto em 1978, ele decidiu procurar nessas águas por evidências das 20.000 carruagens, cavalos e cavaleiros e soldados a pé. O que ele achou foi confirmado por outros. Mergulhar nessas águas é extremamente fácil, uma vez que as águas são cristalinas, tornando a visibilidade alta. Investigações acharam artefatos que confirmam nossas prévias conclusões sobre o local. O chão do mar é liso e arenoso.
Nosso primeiro artefato para inspecionar é esta roda de carruagem, que ainda apresenta 3 dos 4 raios originais. Mas o centro se estende para cima. Nós vemos ângulos de 90 graus aqui, que é uma evidência de estrutura artificial. A Bíblia diz: o Senhor viu o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros. A roda de carruagem com 6 raios era amplamente usada pelos egípcios naquela época. Carruagens egípcias são conhecidas por usar cubos de metal no centro de cada roda. Usando detectores, os mergulhadores encontraram metal nos cubos dessas rodas, que se acham agora cobertos de corais. Aqui nós vemos outra roda de carruagem com 4 raios. Temos o cubo de metal no centro e um raio está perdido. O coral aqui atuou como agente conservador, mantendo sua estrutura original, mesmo depois que a madeira desaparecesse. Aqui nós vemos outra roda suspensa em seu eixo, chamando a atenção. Tem 6 raios e um cubo no centro elevado. Todo o Golfo de Aqaba apresenta corais, mas somente nesta elevação se encontram essas bizarras formações. As formações de corais são muito antigas. Peças provindas de naufrágios modernos não teriam tanto coral. Em Êxodo 14:7 diz que todas as carruagens do Egito foram usadas. Portanto, isto inclui as carruagens de passeio, com rodas de 4 raios. E isto parece outra roda de carruagem. Também foram achados restos de cavalo aqui, como este casco. Não se encontram cavalos na península do Sinai hoje. Também foram encontrados restos humanos, como esse osso de fêmur coberto de coral à direita. Testes de laboratório confirmaram que se trata de fato de um osso. Também foram achados outros ossos. Uma seção atravessada revela o osso dentro do coral. Nesta captura antiga de Ron White, de 78, nós vemos uma roda com seu eixo salientando-se do chão. Aqui nós vemos uma roda com 8 raios e um deles está faltando. Rodas com 8 raios somente eram usadas na 18ª dinastia, o tempo do Êxodo. Esta roda com folheado de ouro seria parte dos 600 carros escolhidos de Êxodo 14, verso 7. E este artefato foi deixado para trás numa profundidade de 60 metros. Hoje ainda está no local onde foi achado. Os corais evidentemente não conseguiram se agarrar na superfície lisa deste aro. Ouro puro praticamente não sofre corrosão em água salgada. Muitas vezes é encontrado em navios afundados. Sua resistência à corrosão é um dos motivos de ser usado em moedas e joias. Uma vez que há partes de carruagem nesse lado do mar da travessia, poderia haver outras partes do outro lado do Golfo, demonstrando uma continuação desses artefatos. Na costa oposta de Nuweiba, uma inspeção no chão do mar da Arábia Saudita também foi realizada para ver se podem se encontrar partes de carruagem deste lado da travessia do Mar Vermelho. Investigando o lado saudita do Golfo, Vivella Ponten encontrou este belo círculo, uma outra roda de carruagem com um cubo elevado no centro. Portanto, com tantas evidências, deve-se concluir que o real Monte Sinai se encontra na Arábia Saudita, em Midian, do mesmo jeito que a Bíblia o descreveu. O Monte Sinai. Aos 40 anos de idade, Moisés matou um egípcio e foi forçado, pelas circunstâncias, a fugir para salvar sua vida. A Bíblia afirma que Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Mapas mais antigos revelam que Midian se encontra a oeste da Arábia Saudita. É lá onde deveríamos achar hoje o Monte de Deus. Moisés estava apacentando as ovelhas quando encontrou uma sarça ardente misteriosa. Esta não se consumia pelo fogo. Deus disse a Moisés: quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Paulo, no Novo Testamento, nos diz a localização do Monte Sinai. Sinai, o Monte da Arábia. O conhecido historiador Flávio Joséfo disse: Monte Sinai é a mais alta das montanhas na região da cidade de Madja.
Este é o nosso destino, o verdadeiro Monte Sinai, na Arábia Saudita, também chamado hoje de Jebel el-Lawz. Herschel Shonks, editor da Biblical Archaeology Review, escreveu para Newsweek que Jebel el-Lawz é o sítio mais indicado para o Monte Sinai. Na costa saudita, no Golfo de Aqaba, nós inspecionamos as ruínas de um pilar que já teve inscrições hebraicas nele, mas foram removidas pelos sauditas depois que Ron White mostrou isto às autoridades. Hoje o litoral do Mar Vermelho tem um marco que indica o local da coluna. Nosso primeiro destino é ali onde os filhos de Israel encontraram água para beber. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Usando o programa Google Earth, podemos encontrar o local onde é Elim. Hoje, permanece com todas as verdes palmeiras agrupadas no Canyon, ou Wadi. No chão ainda podemos encontrar poços circulares em operação hoje. Claro que há mais de 70 palmeiras aqui hoje, mas incrivelmente 12 fontes de água ainda estão aqui em Elim. Os filhos de Israel acamparam-se aqui neste leito seco de rio em uma grande extensão, mas eles tinham acesso a essa água potável dos poços. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai. Logo que os filhos de Israel viajaram pelo deserto de Sin, eles murmuraram contra Moisés. Mesmo assim, Deus lhes providenciou diariamente o maná, exceto no dia de sábado. Em um mapa detalhado próximo à cidade de Al-Bad, ou antiga Midian, podemos encontrar Magna Ira-Shuab, que significa as cavernas de Jetro. Aqui nós vemos até o nome Jetro listado no mapa. As fachadas dessas cavernas foram esculpidas em tempos mais recentes, há 2000 anos atrás, mas as cavernas internas datam do tempo do Êxodo, tempo de Jetro, 3500 anos atrás. Então disse o Senhor a Moisés: Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. A noroeste de Jebel el-Lawz, a rocha em Horebe que exploraremos em seguida. Erguendo-se do alto de uma colina, vemos uma pedra singular, com mais de 15 metros de altura e pode ser vista com facilidade a grande distância. Como as pessoas murmuraram pedindo água mais uma vez, Deus ouviu o clamor delas e pediu a Moisés que ferisse a rocha. Então a água jorrou em abundância. A pedra foi fendida ao meio, de cima para baixo, pela mão de Deus. Hoje ainda pode ser vista a erosão ao redor da pedra de milhões de litros de água que fluíram para o acampamento próximo. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio. A fenda é tão grande que uma pessoa pode entrar pela fenda da rocha. As pedras abaixo mostram claramente sinais de erosão da água. Êxodo 17:15 diz que Moisés edificou um altar e o chamou "O Senhor é a minha bandeira". Aqui no acampamento há um grande altar quadrado feito de pedras não lavradas, e foi construída após a derrota dos amalequitas.
Também no acampamento estão restos das formações circulares de pedras usadas ao redor da base das barracas dos israelitas. Isto é evidência clara de ocupação anterior neste local. Nosso próximo destino é Jebel el-Loz, ou Monte Sinai, o Monte de Deus. Ao cruzarmos as montanhas, nós vemos o cume do Monte Sinai. O cume está enegrecido, marcado pela presença de Deus. O local onde a montanha ardeu em chamas. Nisto todo o Monte Sinai fumegava. O relato bíblico diz que todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. À direita do cume está o local da caverna de Elias. É extremamente raro que alguém possa obter vídeo da montanha, uma vez que entrar na Arábia Saudita é muito difícil, e eles estão vigiando a montanha daqueles que a fotografam. Próximo à base do Monte Sinai está a casa do vigia, e a cerca que protege a área onde muitos artefatos estão localizados, que ajudam a identificar o local. Esta placa saudita diz, área arqueológica. Aviso, não é permitido transpassar infratores sujeitos a penalidades, estipuladas por decreto real. Usando-se o programa Google Earth, pode-se zoomar e ver a casa, do segurança e a cerca que estão próximos do local. Na área do acampamento há muitas inscrições, incluindo esta maravilhosa imagem, como a inscrição de um menorá, que é indubitavelmente a mais velha já encontrada. Também foi encontrada no acampamento esta mó quebrada, que teria triturado maná que foi colhido pelo povo de Israel. Então Moisés levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. A imagem de satélite nos mostra o altar à base da montanha, com um curral próximo que manteria presos animais que posteriormente seriam sacrificados. Aqui nós podemos ver uma entrada para o curral. Restos de pilares também se encontram nesta área. Alguns pilares têm aparência branca, outros têm estrutura de granito, tendo um diâmetro respeitável. Desta mesma área pode-se ver o cume enegrecido do Monte Sinai. A rocha esteve literalmente fumegando com o intenso calor da presença de Deus. Enquanto Moisés estava na montanha com Deus, um bezerro de ouro foi fabricado, no acampamento, pela maior parte de Israel rebelde. Descendo do monte, Moisés viu as pessoas que dançavam ao redor do bezerro. Aqui temos a visão de cima da montanha, do acampamento, e a base do altar para o bezerro de ouro. Eis aqui a visão satelital do aglomerado de pedras que constituíam a base do altar. No chão nós podemos ver as pedras volumosas e a cerca erguida pelas autoridades sauditas num esforço para preservar este local. Novamente nós temos o aviso do governo, advertindo os visitantes a se manterem fora do local. Foi em cima dessas grandes pedras que o bezerro de ouro foi colocado. 11 das 12 tribos de Israel dançaram ao redor do bezerro de ouro. Este foi um ponto alto da rebelião contra Deus. Focalizamos nossa câmera através da cerca e reconhecemos inscrições notáveis nas pedras. Figuras de um dos deuses egípcios foram riscadas na rocha. Ouro já era tido em alta conta no Egito, de onde os filhos de Israel tinham partido. Assim eles criaram imagens que vieram naturalmente do coração rebelde deles.
Essas imagens foram talhadas aqui porque o bezerro de ouro fora colocado aqui na ocasião. Estas inscrições são únicas na Arábia, de acordo com o arqueólogo saudita. O Monte Sinai foi identificado por Ron White e seus filhos inicialmente em 1984. Eles cruzaram a fronteira na Arábia Saudita sem um aviso, para documentar as evidências aqui. Depois de vir à montanha, ele e seus filhos foram capturados e acusados de espionagem. Eles passaram 78 dias em prisão enquanto esperavam a sua execução, até que foram libertados e aqui estão sendo entrevistados pelo canal CBS americano de televisão. Foi aqui, ao pé do Monte Sinai, que foi construído o Tabernáculo, o santuário móvel do deserto. Seu móvel mais sagrado, a Arca do Concerto, e a sua descoberta serão tematizados no final desse vídeo. Quando apacentava suas ovelhas, foi aqui que Deus ordenou a Moisés que voltasse e trouxesse os filhos de Israel a este monte de forma que adorassem, juntos em espírito e em verdade. Era um divino compromisso quando ao homem foi concedido a oportunidade de se encontrar com seu Criador no acampamento, onde ele moraria. Deus organizou um compromisso amoroso enviado dos céus à terra. Deus entregou os 10 mandamentos, escritos com seu próprio dedo. É uma lei que se resume em amor, amor a Deus e amor aos nossos semelhantes. O santuário terrestre seria construído de acordo com o modelo celestial, cada objeto representando o plano da salvação. Próximo ao portão do pátio, um cordeiro seria morto pelo pecador arrependido e o seu sangue aspergido pelo sacerdote. O sacrifício seria colocado no altar de bronze. O sacerdote lavaria suas mãos e pés na pia com água e então entraria no primeiro compartimento, chamado Lugar Santo. Eis aqui estão 3 objetos importantes. O candelabro de ouro, que representa o Espírito Santo, a verdade, e Jesus, a luz do mundo. À direita da entrada, a mesa de pães asmos, que representa o pão da vida, Jesus Cristo, a palavra de Deus. O sacerdote colocaria então sangue nos chifres do altar de incenso e aspergiria sangue no véu, que representa o corpo de Jesus. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergiria sangue do lado direito do propiciatório da Arca do Concerto. E o Shekinah, a glória de Deus, cobria toda a arca. Deus desceu à terra por nós para que pudéssemos ser seu povo especial. Os 10 mandamentos que foram dados por Deus a Moisés estavam dentro da Arca do Concerto. Aqui era o trono de Deus na terra. Jesus era o Cordeiro de Deus, o sacrifício oferecido sob o novo concerto para a expiação dos nossos pecados.